Iniciando agora o segundo bloco, que é o nosso bloco de perguntas dirigidas, prefeito. Mas antes das perguntas dirigidas, nós gostaríamos de fazer duas perguntas genéricas. A primeira é, janeiro de 2021, o senhor foi reeleito. Quais seriam as suas novas prioridades para o município? Eu acho que a partir de 1º de janeiro de 2021, as prioridades são as mesmas de hoje. Primeira coisa, continuar lutando para aumentar a nossa arrecadação. Esse é o foco principal, é o foco número 1. Buscar recursos para aumentar, meios de aumentar a nossa arrecadação. Prefeito, uma pergunta também mais genérica. Com todos os candidatos, nós temos pedido uma avaliação das últimas gestões do município. O senhor, eu quero que faça um pouco diferente. Eu queria perguntar, de 0 a 10, como o senhor avalia o seu primeiro mandato? Eu dou 5 para o nosso primeiro mandato. Então, eu acho que para o nosso mandato, eu acho que 5 ele tá de bom tamanho. Tipo assim, é aquele aluno que vai à escola, estuda. Faltou o quê? Faltou a cereja do negócio para a gente fazer a entrega ao cidadão cachoeirense daquela expectativa que foi criada no coração dele lá em 2016, quando ele nos deu a maior votação da história dessa cidade. Então faltou esse segundo complemento, porque o feijão com arroz nós conseguimos tocar. Um dia tinha lá a mistura, outro dia não tinha, mas o feijão com arroz nós fizemos. Em relação às gestões passadas, gestões anteriores, eu costumo dizer que nenhum problema que essa cidade tem hoje, nenhum problema que nossa cidade e a nossa gestão efetivamente foi criada por essa gestão, foi criada por nós. Se não foi criado por nós, se não foi criado na nossa gestão, foi criado nos últimos 20 anos que um grupo político, que o mesmo grupo político governou essa cidade. Muito bem. Pegando como gancho, então, o senhor falando dos antigos prefeitos, a gente vai pular para a economia. Dentro da economia, no plano de governo do senhor, peguei uma frase aqui que é uma das dificuldades foi a queda de arrecadação. A queda da arrecadação dificultou em muito a atividade administrativa. Como a gente estava conversando um pouco antes de começar as entrevistas, as informações hoje em dia elas são muito cruzadas. Chegam informações por vários canais diferentes e a gente, no final das contas, tem dificuldade de saber o que é verdade ou não. A arrecadação no município no governo do senhor realmente foi mais baixa do que a dos governos anteriores? Ela foi muito mais baixa. Se você considerar que o royalties do petróleo ele faz parte da sua arrecadação e que nós, de dezembro de 2017 a setembro, agosto de 2020, nós ficamos com menos 51% desse recurso, multiplica pelo número de meses, uma média de 3 milhões mês, é menos de 80 milhões no caixa. Isso significa que é de arrecadação efetiva. O prefeito está fazendo conta do recurso do royalties, esse recurso não é... Veja bem, esse recurso faz parte da arrecadação e você prepara o orçamento contando com esse recurso. E esse jogo já tinha começado quando a ANP, pressionada pela Justiça, tirou de nós, não só de Cachoeira de Macacu, mas de mais 3 municípios, 51% da arrecadação. Ou seja, está previsto no meu orçamento, eu não pude gastar. Foi para outro município, ao qual não estava nem previsto no orçamento do cara, e o cara conseguiu gastar. Então, menos 51% do royalties de dezembro de 2017 a agosto de 2020 representa aí pelo menos 70 milhões de reais nesse período. Fora isso, nós tivemos também um problema sério lá no EPCM. Lá no EPCM tem um déficit de quase 30 milhões de reais. Isso dificultou a administração a cumprir com o pagamento do aposentado. Hoje a responsabilidade de pagar o aposentado, essa folha que é quase 1,8 milhão, está na responsabilidade do prefeito. E a gente tem cumprido lá. Nós recebemos o governo, como no janeiro de 2017, o salário de dezembro não tinha sido pago nem o 13º, mas o recurso não estava no caixa para fazer o pagamento. Então nós tivemos que usar do recurso, entrar na receita do mês seguinte para pagar do mês passado. É igual quando você, em casa, não consegue pagar as contas do mês anterior, tem que usar o salário do mês que vem. Ainda somado a isso, teve os arrestos por conta de precatório, que são dívidas da gestão pública de governos anteriores. E aí a Justiça bloqueou e arrestou conta para pagar precatório de 2005, de 2010. Isso aí dá mais aí uns 30 milhões de reais. O governo federal hoje, antigamente você não pagava a guia do INSS, aquilo virava uma dívida, você ia lá e parcelava. O que o governo federal faz hoje?
você não pagou a guia do INSS do mês, ele bloqueia o repasse que ele tem para fazer para o município do FPM, que é um recurso, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O que o governo federal faz? Opa, ele não me pagou a guia do INSS do mês passado, eu vou mandar dinheiro para ele, eu vou descontar aqui e vou pagar essa guia. Esse mês de outubro, por exemplo, nós tivemos um recurso de FPM bloqueado para pagar a guia de INSS e 2 arrestos por precatório. Então, isso é queda de arrecadação. É uma queda de arrecadação muito brutal. No meio dessa confusão toda, nesse último ano, ainda teve a pandemia, que aí jogou a arrecadação para baixo porque toda a economia parou. Prefeito, eu queria citar agora uma parte aqui do seu programa de governo. Na introdução dele, ele vem dizendo o seguinte, certo? Que o objetivo desse plano de governo é que a força motriz da gestão vai ser pensar estrategicamente e agir democraticamente. Um projeto que não estabelece nem o estado máximo, nem o estado mínimo, para garantir a ética, respeito e transparência. E logo embaixo fala sobre a questão do sistema tributário, certo? Que é a cobrança de impostos como uma forma de atrair empresas. O senhor acha que conseguiu mexer nesse sistema tributário nesse primeiro mandato? Muito bom. Porque o que nós conseguimos fazer de incentivo? Nós criamos o ISS tecnológico para atrair empresas na área de tecnologia. O Cachoeiro tem algumas vocações. Prefeito, tecnologia, ciência e tecnologia é a vocação de Cachoeiro do Macacu? Pode não ser a sua principal vocação, mas pode ser a sua segunda vocação. E eu trabalhei para que isso viesse. Agora a gente está preparando o ISS turístico e cultural. A gente vai criar também, regulamentar todos, o tecnológico, o turístico e o cultural, para que com esse ISS diferenciado você possa atrair prestadores de serviços e empresas nesses 3 segmentos. Por quê? Cachoeiras tem algumas limitações para receber grandes empresas, e principalmente empresas de cunho poluidor. A questão do Comperge, ali agora talvez se transforme aí numa mega parque de termoelétrica. Vai vir muita empresa satélite para cá, vai trazer muito emprego, Cachoeiras tem que tomar cuidado com isso. Nós temos muita área de preservação ambiental, né? Nós temos um lençol freático importantíssimo, e a gente tem que tomar cuidado com algumas empresas que vêm para cá com esse cunho poluidor. Se a gente leva para a área da ciência, da tecnologia, do turismo, da cultura, da economia criativa, a gente tem como dar um boom desse negócio até de maneira mais rápida do que se trazendo para cá uma grande empresa. Uma grande empresa, para se instalar num município como o nosso, desde o lançamento da pedra fundamental a efetivamente começar a produzir benefícios para a cidade, leva de 2 a 3 anos. Eu acho que com esses outros pontos que eu apresentei aqui, a tecnologia, com o turismo, com a economia criativa, com a cultura, a gente consegue ter retorno muito mais rápido, com muito mais eficiência e principalmente sem poluir, sem agredir. Perfeito, perfeito. No seu programa de governo também, o senhor diz que pretende utilizar o produto, né, feito no interior, né, os produtores rurais iriam fornecer os seus alimentos para as merendas escolares. Além disso, o senhor tem mais algum outro plano para ajudar o produtor rural de Cachoeiras de Macacu a escoar o seu produto e a vender o seu produto? Essa questão da merenda, hoje praticamente ela funciona, porque uma boa parte da merenda escolar obrigatoriamente tem que ser comprada da agricultura familiar de produtores de Cachoeiras de Macacu. No que tange a criar mecanismo para que o trabalhador, produtor rural, ele possa vender a sua mercadoria, nós tínhamos conseguido ainda, em 2018, um recurso para a gente construir o primeiro galpão do produtor, ou mercado do produtor. Acontece que esse recurso não chegou por conta de... O município tem uma coisa chamada CALC, que é como se fosse o SPC das pessoas físicas. Você atrasou seus pagamentos lá, você vai para o SPC. Cachoeiras tinha algumas dívidas que colocaram Cachoeiras lá no CALC, no SPC dos municípios. Nós não conseguimos rever esse recurso, ou ter esse recurso para a construção desse galpão. Mas voltando àquela questão do turismo, aí está o turismo rural, né? Que as nossas propriedades que têm algum atrativo, o que é um atrativo dentro da propriedade rural? É uma propriedade rural que tem uma cachoeira? Bacana. O cara não tem uma cachoeira na propriedade rural, mas ele tem lá uma criação de vaquinha. E tem turista que nunca viu uma vaquinha, que o filho do cara não sabe que o leite vem da vaquinha e não da caixinha de leite que está na geladeira. Então, criar essa relação, tudo é um projeto, tudo é um produto turístico, desde que você consiga comunicar e apresentar isso. A sua casa aqui pode ser um produto turístico. O que você tem
aqui que as pessoas não têm, que as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar. É esse tipo de entendimento que a gente tem que passar numa relação harmoniosa com o governo e com os produtores rurais, de conseguir levar o turista para a casa dele, para conhecer a propriedade dele. Prefeito, ainda falando da questão da economia, eu também notei no seu plano de governo, eu até lembrei que na sua página do Facebook também falou um pouco sobre isso. O senhor foi premiado como prefeito empreendedor para atrair empresas e tudo mais. E no seu plano de governo fala o seguinte, que posicionamos Cachoeira de Macacu como uma referência regional na excelência do ambiente de negócios, com destacada liderança na atração e manutenção de investimentos produtivos. O senhor acha que esse posicionamento de atração para empresas pode auxiliar na nossa economia? O motivo de ter vencido ali o prêmio Prefeito Empreendedor foi que, naqueles quesitos que o Sebrae apresentou lá atrás, no quesito de desburocratização e ampliação da rede simples, nós fomos o município que melhor fizemos isso no estado. Inclusive, nós conseguimos fazer um workshop com alguns municípios de como se tirar um alvará em tempo recorde. Eu vinha muitos gestores de outros municípios para aqui, para conhecer como que era essa dinâmica. Então, por esse motivo, nós vencemos ali o prêmio Prefeito Empreendedor dos 92 municípios do estado. Atrair as empresas para cá, tem uma coisa que às vezes, conflita comigo. Uma coisa é você dar um incentivo de ISS, que é sobre aquilo que o cara produz. Muitas vezes o camarada quer incentivo de IPTU e não quer pagar IPTU e não quer... meu prefeito, o cara não vai para sua empresa. Tem algumas coisas que são básicas. O pequeno comércio, ele não paga todos os impostos que precisa pagar? Então por que um grande empreendimento precisa ter tantas benesses para vir para cá? Não, porque vai gerar um emprego. Tem uma segunda cadeia nesse negócio? Tem um desdobramento? Tem. Mas precisa entender também que o grande aglomerado de empresas, eles também têm mais facilidade de poder, porque a benfeitoria chega na ponta de quem precisa através dos impostos que o grande paga. Se o pequeno está pagando de boa, eu acho que o grande também pode pagar. Que tipo de benefício que o governo pode dar para atrair empresa? Isso é uma coisa que tem que ser discutido com as empresas, com a CODIM, que é a Companhia de Desenvolvimento de Indústria do Rio de Janeiro, tem que ser discutido com a Firjan, tem que ser discutido com um sério segmento, porque esse modelo é ultrapassado do município, dá tudo para receber empresa. Então, tem que ter contrapartida, tem que ter um entendimento de como você criar emprego saudável, economia saudável, sem estar entregando o município assim, muito como era antigamente. A Skin veio para Cachoeiras, além dos benefícios que teve, hoje é Ambev, passou a ser Brasil Quirim, e hoje é Ambev, única e exclusivamente, em primeiro lugar, por conta da qualidade da nossa água. Está num lugar estratégico, no coração do Rio de Janeiro. Né? Cachoeira de Macacu, subindo para Campos ou indo para Paraty, a gente está no meio do estado, cortado por 2 RJ. Bacana, mas teve isenção de quantos anos? O senhor pretende e acha executível tirar a Cachoeira do cálculo no próximo mandato, se o senhor for eleito? E onde seria esse galpão para a venda de produtos agrícolas? Essa questão do cálculo ela é interessante. O cálculo é o seguinte: você pagou determinado dívida que você tinha com o governo, você sai do cálculo. Amanhã ou depois atrasou uma guia de INSS, você pode voltar para o cálculo. Então, sair e voltar é quase que uma coisa assim... rotineira. Então, o que a gente tem que estar atento? Que tipo de certidão você precisa ter do governo federal? Que tipo de dívida você tem com ele? Porque o governo federal ele é um dos maiores ajudadores dos municípios. Né? Poderia ser até muito mais, porque ele precisa discutir um pacto federativo que redistribua melhor essa renda. As pessoas vivem nas cidades, o recurso está em Brasília. Então, meu presidente, vamos chamar os prefeitos, vamos chamar os governadores para discutir ou rediscutir essa questão da partilha de todo esse bolo. Você deixou de pagar uma certidão qualquer, você vai para o cálculo, você volta, mas a gente tem feito esforço constantemente de manter as questões lá com o governo federal certinho, até porque você precisa receber os recursos. Senão você só recebe recurso de emenda para a saúde e para a educação, que não tem impedimento do cálculo, mas para outra área, turismo, enfim, infraestrutura, você fica preso nessa questão do cálculo, que é muito ruim. Perfeito, eu queria então passar para o nosso próximo tópico. O nosso próximo tópico é meio ambiente. E a primeira questão, ela tem tudo a ver com Cachoeira de Macacu, porque é um símbolo de Cachoeira de Macacu, que é o nosso rio, o Rio Macacu. Certo?
No seu plano de governo, o senhor fala sobre projeto de despoluição do Rio Macacu. Há quantas anda esse processo para poder despoluir o nosso rio? O que você acha que você fez de positivo nesse primeiro mandato e poderia fazer mais? O projeto de despoluição do Rio Macacu é de 2009. Nós chegamos em 2017. Nós chegamos aí 8 anos depois. Esse projeto estava praticamente morto, sepultado. Nós resolvemos atacar alguns problemas crônicos que essa cidade tem, porque nós entendemos que se você não atacar o problema crônico, se você não limpar o trilho, a cidade não anda. E a despoluição do Rio Macacu era um desses problemas. Em 2009 era 45 milhões de reais. Não andou. O que você construía em 2009 com 45 mil reais, você não consegue construir em 2020 com 45 mil reais. Tudo isso precisou ser replanilhado, rediscutido. Fora isso, a mudança dos governos, estadual e federal. Porque é um projeto tripartite, município, estado e União. A União entrava com a maior parte, o município com uma menor parte e o estado, na casa daqueles 45 milhões, entrava com 9. Então você não se constrói mais hoje, constrói lá atrás. Então tinha que chamar todo mundo à mesa, desde o ministro da cidade, que era esse projeto do antigo Ministério da Cidade, ao governador, ao presidente do INEA, ao secretário de Ambiente do Estado, à Caixa Econômica, os técnicos da cidade e reprojetar, não do ponto de vista do projeto executivo pronto, mas reprojetar as ações. E aí nós nos dedicamos, nos debruçamos durante os nossos 3 primeiros anos, única e exclusivamente a esse projeto. E esse projeto tem algumas coisas sobrenaturais no projeto da despoluição do Rio Macacu, de ordem burocrática, né? Nós chegamos em 1º de janeiro de 2017 e o projeto, o convênio com a Caixa Econômica, o Ministério vencia no dia 31 de dezembro de 2016. E não havia, por parte do governo anterior, um pedido de prorrogação do convênio. Os homens públicos não entendem que tem que haver um princípio da continuidade na coisa pública. Eu sou da área de enfermagem, então quando o cara chega no plantão para pegar o plantão, o enfermeiro que está deixando o plantão pega assim, olha, seu Josézinho está ali no leito 5, é essa medicação aqui, é esse remédio que ele toma, precisa de fisioterapia, precisa de... Opa, princípio da continuidade. O clínico chegou, pegou o plantão, mesma toada. E na coisa pública não é assim. O cara vai embora, o último apaga a luz e fica do jeito que fica. Então nós descobrimos que o projeto vencia no dia 31 de dezembro de 2016 e nós chegamos no 1º de janeiro. Por acaso, numa reunião dos prefeitos eleitos em Petrópolis, a Caixa Econômica estava lá com o stand, fazendo palestra para os prefeitos, eu falei sobre isso, e o cara, pô, mas vai vencer. Bom, naquele dia eu saí daquele encontro com um documento dizendo o seguinte: prefeito, eu não estou prorrogando, eu estou suspendendo o vencimento. O seu primeiro dia de mandato vai à Caixa Econômica da cidade, entrega esse documento aqui para cuidar da prorrogação. Foi a primeira coisa sobrenatural desse projeto. Nós conseguimos prorrogar, e eu nem ia no encontro de Petrópolis, porque estava chovendo muito, foi em novembro. Falei, eu não vou nesse negócio não, subi a serra com chuva, minha esposa falou, não, vai sim, porque é o primeiro encontro seu como prefeito, vai, e eu fui, chegou lá e resolvi o negócio. Primeira coisa sobrenatural. Hoje, que pé que está isso? O Lincoln, hoje está no seguinte pé. Nós temos autorização para fazer a licitação e a gente vai licitar ainda a primeira fase da despoluição do Rio Macacu ainda até dezembro. Então a primeira fase da despoluição vai acontecer. Precisa dos parceiros de contrapartida e aí aquela contrapartida do Estado, que era de 9 milhões, quase que passou para 20 milhões. Então a gente tem um entendimento com a Secretaria de Ambiente do Estado, com a INEA, né, para que esse recurso possa vir de lá. O que foi primordial nessa ação? Mostrar para quem está de fora que despoluir o Macacu não é só um sonho de cachoeirense. Muito pelo contrário. As águas do Rio Macacu, junto com as águas do Guapiaçu, abastecem quase 10 milhões de pessoas na região metropolitana. É uma obra que mais cedo ou mais tarde o governo do Estado teria que fazer. O governo do Estado gasta milhões para tratar a água do Guambu. Não vai gastar quase nada para tratar a água do Macacu e do Guapiaçu. Então é uma obra que o governo do Estado precisava fazer. Só que dessa obra, o município tem, por conta do convênio com o governo federal, 50% desse recurso. O outro 50% do Estado põe lá. Ficou bom para o Estado, ficou bom para o município, ficou bom para todo mundo. Deixou de ser, com esse pronunciamento, quase que com esse discurso, nós conseguimos convencer quem está na política acima de nós que não é só um centro de cachoeirense tomar banho no Guapiaçu, no Macacu limpo, não.
é uma necessidade da região metropolitana que vai beber nossa água. E aí nós encaixamos e a gente vai licitar ainda esse ano a primeira fase da despoluição do Rio Macacu. Um projeto que estava sepultado e teve mais algumas coisas sobrenaturais nesse projeto que eu posso falar num outro momento. Sem problema. Tudo bem. Continuando aí com o meio ambiente, prefeito, vamos passar agora a falar do ICMS verde, né? Que Cachoeiras de Macacu passou aí em 2019 a liderança do índice final de conservação ambiental, né? Seguido por Rio Claro e Silva Jardim. Porém, o índice relativo de remediação dos vazadouros aparece zerado. Aconteceu algum problema técnico ou realmente os lixos que vão para os lixões não vêm sendo tratados? Na verdade, o município ele não tem a obrigação de tratar esse lixo, ele tem a obrigação de coletar, né? E a gente leva para um transbordo que é aqui em Itaboraí, que o município paga para poder transportar esse lixo lá. Tem uma empresa que administra aquilo lá com licença ambiental, com tudo certinho. Então, tratar esse lixo não é uma competência do município, né? A gente tem que ter a coleta 100% da cidade. E isso está tranquilo. O fato da gente voltar aí ao ranking do ICMS verde também foi um esforço técnico muito grande da Secretaria de Ambiente e do gabinete como um todo, das secretarias envolvidas. Porque chegar ao topo nem é tão difícil. Agora, se manter no topo, qual é o critério que é usado? Qualquer município que faça uma ação na área ambiental, seja de saneamento básico, ele sobe no ranking. Aí se você tem que estar o tempo inteiro promovendo e produzindo ações efetivas na área ambiental para você se manter no topo. E num momento ou outro você escorrega. Nós perdemos aí durante um ano, nós ficamos para a terceira. Esse ano nós conseguimos retomar. Por incrível que pareça, um ano que nós retomamos, que somos o primeiro, nós estamos recebendo menos do ICMS verde quando nós estávamos em terceiro. Nós já fomos primeiros recebendo 10 milhões ano. Agora nós somos o primeiro, olha como é que 2020 é um ano complicado. Nós somos o primeiro em 2020 recebendo quase só 7 milhões. Então, a questão ambiental, a gente tem, Cachoeiras tem isso como principal característica, e a gente tem que estar muito cuidado com essa questão da coleta de lixo, do esgotamento sanitário. Com a licitação da despoluição do Rio Macacu, nós vamos se manter no topo aí, acredito, por alguns anos, né? Porque você só no centro da cidade, mais de 5 mil residências e prédios públicos e tudo estarão passando por esse sistema. Então a gente vai dar uma alavancada muito grande. E eu fiquei até surpreso, prefeito. Até o final do ano o senhor consegue fechar o pregão, a licitação para... O que a gente está trabalhando agora, acabamos de reparar algumas planilhas. O que aconteceu que elas ficaram muito defasadas e a Caixa Econômica ela cria todo instante dificuldade, não que ela cria dificuldade. O programa, as exigências são, a burocracia grande, então a gente está tendo aí que se moldar. Eu acredito que a gente consiga licitar ainda esse ano a primeira fase da despoluição do Rio Macacu. Está tudo encaminhado para isso, não é uma promessa, passa longe disso. A gente está trabalhando tecnicamente para que isso aconteça. Até porque o que vai gerar de ISS, o que vai gerar de emprego, vai dar uma revirada na cidade, vai dar uma esburacada na cidade. Transtornos toda a violência. Sim, é um transtorno que toda obra causa. Mas o que vai arrecadar de ISS, o que vai aumentar o nosso ICMS no ICMS verde, e o que vai abrir de frente de trabalho é muito grande.